Agora, tá escutando? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. O senhor mutou de novo seu microfone. Ele tá mutando por causa do teclado. Peraí. Então, a parte da química, a gente vai iniciar agora a parte de atomística, né? Que o que é a atomística? É o estudo da matéria, só que agora na parte mais essencial da matéria. Então, o que seria a matéria descontínua? Né? Então, a matéria descontínua seria, por exemplo, se eu pegar um pedaço de pão, eu posso fatiar esse pão, pegar as migalhas, né, essa fatia, esmigalhar e partir, até que chegue a um ponto que eu não consigo mais partir. Mesmo que eu utilize um microscópio ou um equipamento que fosse possível chegar ao máximo, chegaria um momento que a gente não conseguiria mais dividir. E nesse momento nós chegaríamos numa partícula, né, que seria a que constituiria todo este pão. Então, esse pão seria constituído por partículas extremamente pequenas. Essa teoria, ela foi desenvolvida, né, muito antes até de, né, Cristo nascer, ou seja, lá pelo ano de 450 a.C., dois filósofos, o Leucipo e Demócrito, eles dois criaram essa teoria. E eles chamaram, né, essa partícula de átomo. O que seria o átomo, né? Seria a partícula não divisível. A de não tomou as divisível. Só que o que aconteceu? Essa teoria ela ficou perdida por muitos anos, porque estes senhores, né, eles, apesar de ter toda a sua contribuição para a ciência, eles não ficaram tão conhecidos como o Sócrates. Só que Sócrates, ele não acreditava na matéria descontínua. Ele Ô, achava senhor, que... Oi. perdão te interromper, mas acho que talvez não tenham entrado ainda porque talvez não saibam que é o mesmo link da aula anterior, sabe? Será? Pode ser, pode Deixa eu ser botar assim. ali no grupo. Eu mesmo fiquei procurando o link, aí eu pensei se podia ser o da mesma aula. Não, E é sempre da mesma aula. tá bom. Eu criei um link para cada turma. Mandei ali no grupo. Beleza. Mandei ali, vamos ver. E aí o que acontece? Sócrates, então, não acreditava e ele não levou adiante. Só que aí o que aconteceu? Esse modelo ficou parado por mais de 1000 anos, na verdade, quase 2000 anos ele ficou parado. O que aconteceu, senhor? Não sei. Fui eu que mexi no teclado. O teclado está me. Oh, o pessoal agora resolveu entrar. Então, voltando, Sócrates então não levou adiante até que ficou quase 2000 anos parado esse modelo, até que entra os primeiros estudos com a matéria, que ficaram conhecidos como as leis ponderais. O que são as leis ponderais? A gente vai usar elas bastante, tá? Elas são duas leis que regem todas as reações químicas, tá? E isso é muito importante que vocês levem adiante, porque isso cai muito no Enem, cai bastante no PAV da UFPEL, e ela é importante para que a gente entenda todo o resto do conteúdo. A primeira lei ponderal é a lei da conservação das massas, que foi proposta por Lavoisier. Olha só o que é a lei, ela é muito óbvia. Se eu misturar 20 gramas de A e 15 gramas da substância B, se eu misturar essas duas substâncias, 20 dessa com 15 dessa, não importa o que vai acontecer, se vai reagir ou não, o produto terá a soma das duas massas, ou seja, eu não tenho como perder massa numa reação química. E isso é muito importante que a gente sempre lembre. Então, se eu botei 15 gramas numa substância e 20 da outra, o produto formado tem que ter 35 gramas. Claro, obviamente, se eu coloquei e fechei aqui, ó, tá fechado.
Por quê? Porque algumas reações, por exemplo, quando eu queimo a lenha, né? Eu vou lá e coloco fogo na lenha, aí vocês vão dizer, mas é uma reação, e no final a massa da cinza é muito menor. Porque eu disse que quando o sistema é fechado, a gente não tem como perder massa, né? Mas quando o sistema é aberto, como é um exemplo de quando eu coloco fogo em alguma coisa, eu perco matéria na forma de gás. Eu perco massa, na verdade, na forma de gás. Por isso que eu perco. E aí, no final, a cinza tem uma massa menor do que o reagente. Mas em uma reação química, é importante que a gente lembre que a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa do produto. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, Professor, tá? Oi! digamos que tu bota num recipiente, sabe, que nem esses de experiência e tal, Ah, e o bagulho se expande, ia continuar, e tipo, digamos que nem o senhor falou, é 20 e 15, aí ia continuar a, a mesma coisa, tipo, ia somando as duas, mesmo se se, aumentasse? tranquilo, olha só. Expansão, tá? Vamos supor, quando eu misturo dois reagentes e eles se expandem, tá? É isso que tu está perguntando, né? Quando Isso. ocorre a reação. Uhum. A expansão quer dizer que ele vai ocupar um volume maior, mas não quer dizer que ele vai pesar mais. Seria, por exemplo, quando eu pego 1 quilo de algodão e 1 quilo de ferro. O volume do algodão é maior, mas a massa é a mesma do ferro, entendeu? Então, o que acontece? Não importa o que ocorra na reação, pode aumentar o volume, diminuir o volume, mesmo que seja gerado gás, mesmo que aqui, ó, eu tenha a reação ocorreu e liberou um monte de gás. Desde que esse gás fique aqui dentro, a massa da parte líquida e da parte de gasosa tem que ser igual à massa dos dois reagentes. Isso é extremamente importante. A segunda lei ponderal é o seguinte, que a proporção das substâncias sempre são a mesma. Então, por exemplo, essa lei das proporções constantes foi proposta por Proust, tá? A molécula de água é H2O. A molécula aqui, vamos supor que nesse copo, eu vou chutar um valor, tá, pessoal? Que eu tenha 100 moléculas de água. Eu vou ter 100 moléculas, 100 átomos de oxigênio e 200 de hidrogênio. Por quê? Cada molécula de água tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio, H2O. Quer dizer, H tem 2, O não tem nada do lado, é porque é 1. Então, H2O. Então, eu tenho sempre a quantidade de oxigênio e o dobro de hidrogênio. E aí, o que eu posso dizer? Se aqui tem 100 moléculas de água, tem 100 oxigênios e 200 hidrogênios. Aí, vamos supor agora que na água, na água num balde. Se aqui eu tinha 100, vamos imaginar que aqui eu tenha 1000. Se eu tenho 1000, quer dizer que eu tenho 1000 átomos de oxigênio e 2000 de hidrogênio. Ou seja, a proporção sempre é 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio. Então, o que é importante dessas duas leis? Primeiro, a conservação das massas. Se eu coloquei 20 gramas de uma substância e 15 da outra, o produto terá a soma das duas massas. Pronto. E que a proporção entre as espécies numa molécula, eu posso aumentar infinitamente aqui, ó. Eu posso pegar todas as moléculas do oceano, que é o maior volume que nós temos de água, né? Sempre eu vou ter o dobro de átomos de hidrogênio para metade os átomos de oxigênio. Aí, o que acontece? Então, o que eu falei para vocês aqui, primeiro surge a primeira ideia de átomo, que é aquela ideia inicial, né? Que é quando eu parto, por exemplo, o pão em pequenas partes até chegar numa partícula indivisível e que ela recebe o nome de átomo. E eu disse que ela ficou quase 2000 anos perdida, na verdade um pouco mais, porque Sócrates não acreditava. Aí, entre as leis ponderais de Lavoisier e Proust,
Em seguida, surge o primeiro modelo que utilizou, né, algum experimento, porque Leucipo e Demócrito, por que ficou esquecido? Porque eles lançaram a ideia, mas não comprovaram. Então, Sócrates não acreditava e aí deixou para trás. Só que Dalton, que é esse senhor aqui pensativo, ele consegue comprovar. O modelo dele ficou conhecido como bola de bilhar, e é importante que vocês lembrem disso, porque geralmente nessas provas que cobram de Enem e PAV, eles vão dizer qual o modelo atômico que ficou conhecido como bola de bilhar. É o modelo de Dalton, tá? Uma coisa interessante, Dalton, né, ele foi condecorado, né, com o nome da doença que ele sofria, que é o daltonismo, né? Aquela pessoa que não distingue bem as cores. Então, a origem é do nome dele. E aí, qual é o modelo que ele cria? Por que é o modelo de bola de bilhar? Ele diz que os átomos seriam como bolas de bilhar, mas na verdade não é bem uma bola de bilhar, porque todas as bolas no bilhar têm o mesmo tamanho, com exceção da branca. E aí, para ele, não, é como se fosse uma bolinha de gude, uma bolinha de bilhar, uma bolinha de tênis, uma bolinha de vôlei, uma bolinha de basquete. Ou seja, cada átomo tem um tamanho, seriam esferas, né? E que cada um teria o seu tamanho. Por exemplo, o hidrogênio, ele sabia que o hidrogênio era bem pequenininho. Então, seria como uma bolinha de gude. Quando comparado com o bromo, que é um elemento extremamente grande, que seria uma bola de basquete. Então, ele consegue ter essa ideia porque ele fez vários experimentos utilizando balança. Então, quais são os postulados, né, do modelo dele? Que toda matéria é composta por entidades extremamente pequenas chamadas de átomos. Tá, isso a gente já sabia. Então, tudo que a gente olha na volta, gente, pode ser a mesa, a cadeira, até eu, né? O ar que a gente respira, ela é composta por átomos, tá? Não importa o que vocês pensarem, é átomos. Com exceção da energia. A energia, ela não é composta de átomos, mas tudo que é matéria, sim, é composto por átomos. E que os átomos são indivisíveis e maciços. Isso daqui é do postulado de Dalton. Mais adiante a gente vai ver que ele se enganou nessa teoria aqui, nesse postulado. A gente vai ver que sim, ele é divisível e ele não é maciço. Os agregados de átomos, né, em diferentes proporções, originam diferentes materiais. Então, por exemplo, eu tenho dois exemplos para vocês. H2O é a água que a gente bebe. H2O2 é água oxigenada, que é aquilo que é utilizado para descolorir o cabelo. Então, o que mudou? Tem um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, e a água oxigenada tem 2 de oxigênio e 2 de hidrogênio. Sor, eu ia te perguntar isso, Sor. Tipo, já que tem oxigênio na água, eu já ia te perguntar o que é a água oxigenada. Exatamente isso. A água oxigenada, ela tem, o nome correto não é água oxigenada, tá? É peróxido de hidrogênio, o nome químico dela. Mas o que acontece? A água oxigenada, ela não é água, não tem absolutamente nada a ver com a água, apesar da sua estrutura ser um pouco parecida, ela tem um oxigênio a mais. E só por isso, tá? Ela é altamente reativa, diferente da água, tá? O peróxido de hidrogênio, a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Claro, não a água oxigenada que a gente tem em casa, porque ela é diluída. Ela é 20 volumes, que a gente chama. É tóxica, Sor? Sim, muito tóxica. Ela não pode ser consumida, tá? Bom, elementos químicos diferentes seriam formados por átomos que teriam massa, tamanho e propriedades distintas. Então, é como eu disse, ó, cada átomo seria representado por uma bolinha de um tamanho diferente, né? E um átomo não poderia ser destruído. Em uma reação química, o que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, um átomo de oxigênio ligado a outro de oxigênio. Quando ele reage, eu separo esses dois átomos, esse vai se ligar a dois hidrogênios formando água, e esse aqui vai se ligar a outros dois hidrogênios formando água.
Então, eu tinha 2 átomos ligados na molécula de gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, tá? E que quando ele reage, não quebra o átomo, quebra a molécula. A molécula é composta por 2 átomos, eles simplesmente se separam para formar. Então, essa teoria até hoje segue, tá? A gente não quebra átomos para formar substâncias novas, a gente quebra a molécula, tá? Depois a gente vai ver essa diferença de átomo, molécula, que geralmente causa uma baita confusão na cabeça de vocês, mas a gente vai tentar separar. Bom, a princípio que vocês precisam lembrar que o átomo não se quebra. Aí depois, ó, vamos olhar aqui, ó, em 1803, ainda no século XIX, né, Dalton faz isso aqui, esse primeiro modelo, né, o primeiro modelo experimental, né, aquele que tem uma experiência, ele foi para o laboratório, testou e comprovou isso. E ainda no século XIX, mas lá no final, ó, ou seja, 95 anos depois, Thomson, ele começa a fazer estudos com raios catódicos, porque surge a eletricidade e ele começa a entender o que é essa eletricidade. E aí, o que ele faz? Ele coloca um gás dentro desse tubo, que é chamado de ampola de Crookes, porque foi um cara, mas isso não é importante, mas foi o cara que construiu esse experimento. E aí o Thomson coloca um gás aqui dentro. E de que é composto o gás? De átomos, né? E aí ele coloca a eletricidade e ele vê que forma um feixe luminoso. A partir desse feixe luminoso, ele consegue descobrir algumas propriedades do átomo, tá? Então, primeiro, que o átomo é construído de uma massa positiva. Por quê? Tá? Ele descobre que quando ele coloca uma diferença de potencial, né, ou seja, uma carga positiva aqui e uma negativa aqui, então existe uma diferença de potencial, os átomos caminhavam em direção, né, em direção à carga negativa. Por quê? Porque ele era positivo. Ele tinha, né, um núcleo positivo, mas ele ainda não sabia decifrar que era o núcleo. Ele só disse que o átomo tinha. Fala, Rafael. É aquele tipo. Parece daquele ditado, sabe? Que os opostos se atraem. Tipo Isso, isso. perfeito. Perfeito. Como eu tinha um polo negativo e o átomo caminhou em direção àquele polo, é porque ele tem carga oposta, né? Obrigatoriamente ele tem que ter essa carga oposta. E que essa massa positiva, né? Então, ou seja, seria como se fosse uma geleia toda positiva e que dentro dessa geleia tinha algumas esferas que tinham cargas negativas. Aí ficou conhecido como pudim de passas, porque olha só, se eu fizer um pudim e vamos imaginar que a massa do pudim é positiva e que as passas seriam as cargas negativas, então é mais ou menos isso que ele imaginou. Só que não com esse formato de pudim, era uma esfera, né? Só que aí, como o pessoal começou, ele até talvez tenha dito em algum momento, em alguma palestra que ele deu para explicar a teoria que ele tinha, ele falou, né? Imagine um pudim de passas, né? E aí as pessoas chamavam, acabou ficando conhecido como pudim de passas, mas não tem nada a ver com esse formato, ele usou para explicar o que seria este modelo aqui, tá? Que é uma esfera. Então, aqui está o senhor John Thomson. Mais adiante, aí já muda o século, aí já estamos no século XX, início do século XX, Rutherford, e aí, olha só que interessante, aqui entra, apesar de não ter o nome de uma mulher, é muito importante a gente lembrar que antes desse experimento aqui, que Rutherford, está errado aqui o nome, tá, pessoal? Eu copiei Thomson, mas é Rutherford aqui, tá? É esse nome aqui. Este senhor, ele usou o conhecimento da radioatividade, que foi, né, descoberto e estudado, né, por Becquerel e por o casal Curie. A Marie Curie, ela foi uma química e física, né, extremamente, ela ganhou o prêmio Nobel de Química e de Física, o que é muito difícil. As pessoas ganharem um prêmio Nobel já é muito difícil, né?
que imagina, tu concorre com todos os profissionais do mundo inteiro naquela área. E aí, além de concorrer, ela conseguiu ganhar em 2 áreas diferentes. Ela ganhou na física e na química. Então, ela é uma pessoa extraordinária. Mas o que aconteceu? O Rutherford usa o conhecimento sobre a radioatividade, coloca dentro de uma caixa, essa caixa aqui é de chumbo, tá? Por isso, quando a gente faz raio-x, a gente tem que usar aquele colete de chumbo para não pegar a radiação, né, nos órgãos da gente. Então, ele fez um orifício. Então, aqui passava a radioatividade. E aqui ele colocou uma fina lâmina de ouro. Aí, mas por que ele fez isso? Bom, o ouro não é como qualquer matéria composta por átomos, então ele tinha vários átomos e a radioatividade batia ali. O que era de se imaginar? Que a boa parte da radioatividade voltasse. Por que voltasse? Porque imagina, a radioatividade não tem como passar por essa esfera aqui, ó, que Thomson imaginou. Porque a radioatividade bateria aqui, porque a radioatividade que ele usava era o raio gama, raio alfa, que tem carga positiva. Então ele bateria nessa carga positiva e voltava. Só que não, olha aqui o que aconteceu. Passava tudo. Aí ele pegou e criou uma nova teoria. Ele disse que o átomo era composto de um imenso vazio. Ou seja, ele não era mais aquela bola de massa positiva. Ele era um espaço vazio. E que dentro desse espaço vazio tinha, né, algumas coisas que no centro, aqui ficou cobrindo, né, no centro havia uma estrutura extremamente pequena e densa com carga positiva. Ou seja, que bem no centro, vamos imaginar que o átomo fosse, se a gente conseguisse ampliar o átomo para ele ficar enorme, do tamanho de uma estádio de beisebol, né? O núcleo do átomo seria uma bolinha de beisebol lá no meio do campo, para vocês terem ideia de como o átomo é grande comparado com o núcleo, né? Obviamente que o átomo é muito pequenininho, né? Mas eu quero dizer que o núcleo comparado com o tamanho do átomo, ele é muito grande e o átomo muito pequeno. E então o que acontecia? Só algumas voltavam, porque algumas partículas batiam na bolinha, mas a maioria, obviamente, passava por espaço vazio. Bom, gente, aí, depois disso, né, ele cria essa teoria chamada de modelo planetário. O que é o modelo planetário? Ele imaginou, então, que o núcleo fosse como um sol, no centro do núcleo, no centro do átomo, né? E que os elétrons, né, seriam como os planetas na volta do núcleo. Então, como é que é o sistema solar que a gente tem? Não é o Sol no meio e os planetas, os astros todos circundando aqui na nossa Via Láctea? Desculpa, no nosso sistema solar. O que acontece? A Via Láctea é a nossa galáxia, né? Então, todos os planetas e astros estão circundando este Sol. E ele imagina exatamente isso. E aí ele acha incrível, porque ele imagina, olha, nós temos um sistema solar que é muito grande e que dentro de cada matéria tem um sistema solar muito pequenininho. Então ele achou isso incrível e ele também é laureado com o prêmio Nobel por causa desse descobrimento aqui e por causa de outros, né? E aí, então, ou seja, já houve uma mudança. Lembra que eu falei para vocês que Dalton disse que o átomo era maciço e indivisível? Aqui já se quebrou tudo. Por quê? Já se descobriu que ele sim é divisível, ele tem núcleo e tem eletrosfera, né? E que ele não é maciço, porque ele tem um grande espaço vazio, e quem disse isso foi o senhor Rutherford. O último modelo atômico que nós temos, né, que é o mais moderno, pelo menos que a gente estuda aqui no ensino médio, é o de Bohr, conhecido como Rutherford Bohr. Por quê? Porque Bohr foi discípulo de Rutherford, ele estudou com Rutherford, né? O Rutherford foi professor desse cara, e um ano depois ele lança uma teoria conhecida como níveis de energia. O que são os níveis de energia? Cada nível aqui, lembra dos planetas que o Rutherford falou?
O Bohr só fez os cálculos matemáticos. Ele disse que esse nível aqui tem menor energia que esse, que tem menor energia que esse, e que tem menor energia que esse. Ou seja, quanto mais para fora o elétron está, mais energia ele tem. E olha que interessante, naquela época não se conhecia os fogos de artifício, tá? Essa explicação de Bohr é o que faz a gente ter os fogos de artifício, um de cada cor. Por quê? Imaginem aqui que eu tenho um átomo de sódio, que é um metal, tá? Quando eu dou energia para ele, um elétron salta desse nível para cá, ó. Eu não sei se vocês conseguem enxergar bem na ponta aqui onde eu estou mostrando, tem uma setinha azul. Ele passa daqui para cá, ou seja, ó, o elétron veio para cá. Como ele saiu de um nível de menor energia e foi para um nível de maior energia, quer dizer que ele ganhou energia. Professor, Oi. então a força do coisa faz a cor do fogo de artifício? Calma, calma. É mais ou menos isso que eu vou explicar. Então, eu dei energia quando eu botei fogo eu queimei o fogo de artifício, tá? A pólvora fez o metal sódio, que aqui é um átomo de sódio, o elétron saltou de um nível para o outro. Então, ele está aqui, ó, em vermelho, aqui num nível de maior energia. Só que o que acontece? Por que ele vai ficar num nível de maior energia se tem um nível de menor energia aqui? Então, ele volta. Quando ele volta, ele libera essa energia. Então, ou seja, a energia que eu dei para ele vai liberar. Só que quando ele libera, o sódio tem essa coloração branca, assim, ó, puxado para o amarelo. Se vocês pegarem um dia e chegar no fogo, ali na chama do fogão, tá? Da casa de vocês, e botar um pouquinho de sal, vocês vão ver que a chama vai ficar amarela. Por quê? Porque é exatamente o que ocorre nos fogos de artifício. Se vocês tivessem um outro sal em casa e fizesse isso, vocês veriam que esse outro sal, que tem outro elemento, que não sódio, ele teria outra coloração. Então, por que os fogos de artifício são coloridos? Porque, eu quero uma explosão amarela, aí eu boto sódio. Eu quero uma explosão verde, aí eu vou botar lá ser o cobre. Eu quero... Então, cada metal vai ter uma coloração diferente. Tranquilo? Bom, então ele fez esses cálculos, então a gente conhece o modelo de Bohr, Rutherford Bohr, e o que o Bohr fez? Ele deu os níveis de energia, ele disse que cada nível de energia tinha uma ordem. Bom, professor, como é que ficou o átomo, né? Então, aqui tem as outras contribuições, então depois você... aqui, ó, eu quis colocar do casal Curie, Becquerel, que descobriu a radiação, né? Então, um aqui descobriu o próton, mas o que ele descobriu, na verdade? Ele deu nome, né? Descobriu o nêutron, e aí agora a gente vai ver isso tudo resumido aqui nesse próximo slide. Ó, então eu tenho esses 5 modelos que eu falei para vocês, Leucipo e Demócrito, que é aquele primeiro que ficou esquecido, o de Dalton, que é o da bola de bilhar, Thomson, que é o pudim de passes, Rutherford, que é do planetário, e Rutherford Bohr, que faz os níveis de energia. E para nós encerrar, né, que já está fechando o tempo, só rapidão, como é o nosso átomo? Então, hoje o nosso átomo é o seguinte, é um núcleo, né, e que ele tem várias camadas. Cada camada recebe uma letra, né, como símbolo. Então, K, L, M, N, O, P e Q. Cada nível vai ter uma energia. Então, temos um núcleo. O que tem no núcleo? Prótons e nêutrons, que são as partículas positivas e as partículas sem carga. E temos a eletrosfera, que é onde se encontram os elétrons. Então, essa volta aqui todinha é a eletrosfera. Esse pontinho verde é o núcleo. Então, aqui são as partículas que tem no núcleo, no átomo. Prótons e nêutrons estão dentro do núcleo, ou seja, todos os prótons e nêutrons estão aqui nessa bolinha verde, e os elétrons estão na eletrosfera. Cada camada ela vai ter um número máximo de elétrons que podem caber. Então, ó, na camada K, que é o nível K, que é a camada 1,
2 elétrons, na camada 2, 8, 3, 18, 32, 32, 18 e 8. Não quer dizer que o elétron tenha todos. Por exemplo, o hidrogênio tem um elétron, então ele só tem um núcleo e um elétron na camada K. Já, por exemplo, deixa eu ver, o lítio tem 2 elétrons na camada K e um elétron na camada L. Tá bueno? E para encerrar a aula, dentro de cada nível, a gente pode ter a gente tem os subníveis, que é o S, P, D e F. Isso daqui a gente vai deixar para mais adiante a gente falar como que a gente vai distribuir os elétrons nos níveis e subníveis de energia. Gente, o que nós tínhamos para falar, né, de modelo atômico era isso. Na próxima aula, a gente vai falar de como a gente vai distribuir esses elétrons. Primeiro, a gente vai ver um elemento e descobrir quantos prótons, quantos elétrons, quantos núcleos ele tem, né? Quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons ele tem, para que a gente possa entender como é que é a distribuição. Tranquilo? Então, até a próxima aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Ô, senhor, o hidrogênio, o que faz ele ser tão gelado e que seja congelar, sabe? É o nitrogênio. Nitrogênio, senhor. Desculpa. Nitrogênio. É, nitrogênio, desculpa. É a propriedade física dele. Quando eu quero... O nitrogênio é um gás, tá? Ele na atmosfera, quando eu faço assim, ó... Eu enchi meu pulmão. A maior parte do gás que eu aspirei não é oxigênio, é nitrogênio, com N, tá? Ele é um gás a temperatura ambiente. Para eu fazer ele virar líquido, eu tenho que resfriar ele a 278 graus. Então, quando a gente vai guardar vacinas, sêmen bovino, óvulo, né? Pode ser bovino, pode ser de pessoas, né? Obviamente. Como é que se diz? Pele. Qualquer coisa que eu queira manter e não ter perigo de se deteriorar, eu coloco ele submerso dentro do nitrogênio líquido. Então, ele é gelado, porque para ele estar na estado físico líquido, eu tenho que resfriar ele até 278 graus. Se eu aumentar essa temperatura para 270, ele já vira gás. Entendeu? Entendi. Então, tá bom. Então, na semana que vem eu largo um material aí para vocês, uma atividade justamente falando sobre essas propriedades aqui. Tá bueno? Então, até a semana que vem, gente. Até, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite, boa noite.